Olá, alunos do primeiro ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Tarsis aqui. Hoje nós iremos começar a estudar a citologia, que é o estudo da célula, certo? Lembrando que cito significa célula e logia significa estudo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a citologia ela é uma área da biologia que vai estudar a morfologia, ou seja, a forma, os tipos e as funções das células que estão presentes, que constituem os organismos vivos. Nessa imagem aí, por exemplo, nós temos exemplos de células humanas. Nós temos os macrófagos, são células de defesa, os adipócitos, que são células que armazenam gordura, os mastócitos, que são células também de defesa, importantíssimos na produção de histamina, em reações alérgicas, por exemplo, e o plasmócito, que também tem uma importância de defesa. Reparem que todas essas células aí mostradas, elas têm uma estrutura, certo? Como núcleo, elas têm citoplasma, e nós vamos estudar isso nesse bimestre sobre a forma, a morfologia e a fisiologia das células, que é o seu funcionamento, certo? Bom, pessoal, para que fosse possível estudar as células, a sua estrutura e como que elas funcionam, foi necessário primeiro o desenvolvimento de um equipamento chamado microscópio, que começou a ser desenvolvido numa forma bem primitiva lá em 1632, certo? E aí eu tive um cara chamado Anton van Leeuwenhoek, que é um holandês, um cientista holandês que criou esse microscópio primitivo aqui, ó, que dava um zoom bem pequeno em algumas estruturas, mas já foi o início aí de uma área que iria mudar todo o rumo da biologia. E depois nós tivemos um cara chamado Robert Hooke, lá em 1635, que desenvolveu um microscópio um pouco mais sofisticado do que esse primeiro aí. Só que ainda assim com limite de resolução bem baixo, certo? E esse cara, o Robert Hooke, ao analisar estruturas da casca de uma árvore, ele viu que essa casca de árvore era formada por pequenas celas, pequenas estruturas assim, ó, que eu estou desenhando aí para vocês verem. E aí, ao analisar isso, ele percebeu que a estrutura da casca da árvore era formada por estruturas menores. E aí, como pareciam pequenas células, ele deu o nome de célula, que é o nome que nós utilizamos até hoje na biologia, certo? À medida que a ciência foi avançando e tudo mais, ao longo ainda nesse período aí de 1800 por aí, nós tivemos então dentro desse conhecimento primitivo de célula o desenvolvimento de uma teoria chamada de teoria celular, que perdura muito fortemente até hoje no conceito que nós temos do que é um organismo vivo. O Theodor Schwann, lá em 1810, ele disse, através de estudos preliminares, não só dele, mas de outros cientistas, que todos os seres vivos são constituídos de células. Ou seja, para ser considerado um organismo vivo, eu tenho que ter uma constituição celular. E aí um outro cara, para complementar esse raciocínio do Schwann, ele disse que todas essas células deveriam ser provenientes de células pré-existentes. Porque naquela época tinha uma discussão se matéria viva surgia a partir de matéria inanimada. E aí uns outros cientistas descobriram que não, né? Só é possível a existência de uma vida a partir de uma célula pré-existente, certo? É justamente por essa teoria celular que os vírus não são considerados seres vivos por muitos biólogos, né? Porque eles não possuem células, eles são acelulares, beleza? Então, eles vão pegar esse argumento para afirmar que esses vírus não entram em nenhuma categoria de organismos vivos dentro da biologia. Bom, e à medida que o tempo foi passando, hoje nós temos basicamente três tipos de microscópios. São só esses três? Não, não só esses três. Nós temos outros, mas eu vou mostrar os principais para vocês. O microscópio óptico, que é muito utilizado em faculdades, no estudo da graduação, quando você vai fazer um curso superior na área de saúde ou similar,
nós temos a utilização desse microscópio, que é um microscópio de luz. Esse microscópio, primeiro ano, ele tem um zoom, um aumento de até 100 vezes, tá? E foi um microscópio extremamente importante para estudar, por exemplo, esse tipo de célula aqui. Aí eu tenho na imagem de vocês, ó, aqui, ó, células do sangue chamadas de hemácias ou eritrócitos, e essa outra célula maior que aparece aqui, ó, que eu estou circulando de vermelho, é uma célula de defesa chamada de neutrófilo. Então, esse tipo de imagem, reparem que eu consigo visualizar o núcleo da célula, que é esse que eu acabei de circular aí. Eu consigo visualizar o citoplasma e uma delimitação da membrana plasmática. Entretanto, eu não consigo ver detalhes dessa estrutura. Por quê? O poder de resolução desse microscópio ele é de até 100 vezes, certo? Para que fosse possível estudar estruturas celulares bem menores, eles desenvolveram dois tipos de microscópios, chamados de microscópio eletrônico de transmissão, que é esse que está aí na tela de vocês, e um outro tipo, que é o microscópio eletrônico de varredura. O microscópio eletrônico de transmissão, ele consegue detectar estruturas muito menores. Então, ele tem um poder de resolução maior do que o microscópio óptico. Que tipo de imagem ele nos permite ver? Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem gerada por esse microscópio eletrônico de transmissão. Reparem que ele pegou uma célula e aqui, ó, onde eu estou circundando de vermelho é o núcleo dessa célula. Reparem que eu consigo observar muito mais detalhes, como por exemplo, o DNA disposto aqui, ó, dentro desse núcleo, certo? Em regiões mais escuras e mais claras. Consigo visualizar, ó, organelas celulares bem pequenininhas, mostrando aqui, por exemplo, ó, estruturas que não eram vistas até então no microscópio óptico. Outro tipo de imagem que eu tenho, ó, é o do coronavírus, que essa imagem aí que está na tela representa a estrutura do coronavírus, que é um vírus muito pequenininho, que não é detectado por microscópio óptico, mas eu consigo visualizá-lo ao microscópio eletrônico, certo? Além desse microscópio eletrônico de transmissão, eu vou ter esse de varredura. O de varredura, diferentemente do microscópio de transmissão, ele vai nos permitir visualizar estruturas celulares em 3D, uma estrutura tridimensional, certo? Como, por exemplo, aí, ó, eu tenho a visualização de cromossomos de células humanas. Reparem que nessa imagem eu consigo visualizar, ó, aqui, ó, vou circundar para vocês verem, ó, os cromossomos individualmente em uma estrutura tridimensional. Outro tipo de imagem, por exemplo, seria aqui, ó, uma hemácia, que é uma célula do sangue, os leucócitos são células de defesa, e as plaquetas, todas visualizadas em microscópio eletrônico de varredura. E aqui eu tenho, por exemplo, a visualização de um vírus, também uma estrutura viral, através desse microscópio eletrônico de varredura, certo? Então, reparem, primeiro ano, que eu consigo visualizar detalhes extremamente pequenos da estrutura da membrana, nesse caso, da estrutura da cápsula proteica do vírus, e assim por diante. Isso me permite estudá-lo, saber como ele funciona, e por aí vai, certo? Bom, dentro desse contexto, então, qual que é a importância da escala dos microscópios na biologia? Então, vamos começar aí, ó, começa aí olhando para o seu lado esquerdo, onde está aqui os átomos, ó. Os átomos, eles têm aproximadamente 0,1 nanômetros. Lembrando que, ó, vamos revisar lá, 1 nanômetro equivale a, isso aqui é a mesma coisa de 10 a menos 9 metros, tá? 10 a menos 9 metros, primeiro ano, é muito pequeno, certo? Tanto que os átomos, eles não são visíveis em nenhum tipo de microscópio. Nós não temos ainda um microscópio que consiga visualizar um átomo. Ué, professor, então esse microscópio começa a ver a partir da onde? Vamos pegar aqui, ó, a molécula de DNA, por exemplo, ela tem cerca de 2 nanômetros, que é uma estrutura bastante pequena também. Ela já é visível, por exemplo, ao microscópio eletrônico, aqueles que eu mostrei para vocês. Os vírus, por exemplo, aqui, ó, eles só são visíveis também no microscópio eletrônico. Agora, o que eu vou conseguir visualizar no microscópio de luz? Eu vou conseguir visualizar a maior parte das bactérias,
a maior parte das células animais que formam o nosso corpo, certo? Então reparem que de 100 nanômetros para cá, ó, daqui nessa direção, somente o microscópio eletrônico consegue captar. De 1 micrômetro para cima, lembrando que 1 micrômetro é 10 a menos 6 metros, o microscópio de luz já consegue visualizar, certo? Então, o que é visível a olho nu, que você não precisa de um microscópio para visualizar, ele começa a entrar aqui na escala de 1 milímetro para cima, tá? Então, isso aqui é importante para vocês entenderem como que esses microscópios utilizam as escalas para visualização de estruturas. Dentro desse contexto vem a pergunta: tá, professor, beleza, entendi o que é microscópio, para que ele serve, o que é escala, mas o que são células de fato? Elas são todas iguais? O que é isso? Basicamente, nós definimos célula como a menor unidade funcional de um ser vivo. Então, essa célula ela pode ser conceituada como essa unidade estrutural e fisiológica dos seres vivos. Estrutural no sentido de constituição e fisiológica no sentido de funcionamento. Ou seja, essa unidade celular ela vai ser uma porção que vai ser capaz de ter um metabolismo próprio, uma estrutura própria e vai desenvolver funções específicas, conforme o organismo no qual ela se encontra. Isso vai ser importante para quê? Para a manutenção da vida nesse organismo, certo? Então, nós vamos ter basicamente dois tipos de células. Nós podemos dividi-las em duas categorias bem gerais, muito geralzão, que é procariontes e eucariontes. Basicamente, as células procariontes vão ser aquelas células que não possuem envoltório nuclear, como é o caso da célula bacteriana que está aí na imagem de vocês. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma célula procarionte. Ela, reparem, o material genético dela, aqui ó, vou circular para vocês observarem. Ó, o material genético dela, ele está livre no citoplasma, ele não está envolto em uma carioteca. Tá? Então, os procariontes, eles não possuem carioteca. O que é a carioteca, primeiro ano? É a membrana que envolve o núcleo nas células eucariontes. Já as bactérias, que são os representantes procariontes da atualidade, elas não possuem carioteca, certo? Outro tipo de célula procarionte que nós temos aqui ó, é uma cianobactéria. A cianobactéria está dentro também do nosso grupo de procariontes. Reparem que, vou voltar aqui rapidamente na bactéria, ó, além da membrana plasmática, essas bactérias possuem uma parede celular. Então, isso vai ser importante também para eu diferenciar esses grupos, certo? Igual aqui na cianobactéria, eu tenho a membrana plasmática e também tenho parede celular. A diferença dessa cianobactéria para a bactéria da imagem anterior é que essa daqui ela realiza fotossíntese. Então, ela adquire o alimento por meio de fotossíntese, enquanto as bactérias elas têm que obter o alimento do ambiente externo e não interno, tá? Pessoal, quando a gente entra na categoria de células eucariontes, nós vamos ter dois tipos básicos de células eucariontes. Nós temos uma célula que nós chamamos de célula eucariota animal e a célula eucariota vegetal. Basicamente, a diferença delas vai estar no seguinte, ó, vamos avaliar aí, nós estudaremos isso daí com detalhes depois. O que eu quero que vocês saibam hoje? Que célula eucariota animal não possui parede celular, tá? Elas não têm parede celular, elas têm apenas uma membrana plasmática, tem o citoplasma e tem o núcleo que é cercado por membrana chamada de carioteca. E dentro desse núcleo se encontra o material genético de DNA. Então, professor, o que está solto nesse citoplasma? Diferentemente das células procariontes, as células eucariontes vão ter organelas celulares. E essas organelas, elas vão ser basicamente essas que estão representadas aí. Ó, nós temos aqui as mitocôndrias, os lisossomos, o retículo endoplasmático liso e rugoso, centríolos e por aí vai. Nós estudaremos em detalhes todo o funcionamento dessas organelas, certo? E na célula vegetal, diferentemente da célula animal, nós vamos ter a presença ó, de parede celular, certo? Além da parede celular, nós vamos ter vacúolos que não vão estar presentes
nas células animais, certo? Além disso, essas células vegetais, elas vão ter, além das mitocôndrias, elas vão ter cloroplastos. Esses cloroplastos, eles servirão para que essa planta consiga realizar o processo de fotossíntese. Então, basicamente, são as diferenças. Vamos sintetizar essa informação numa tabela para a gente finalizar? Então, basicamente, nós temos aqui, ó, vamos começar aqui, célula procariota, célula eucariota animal e célula eucariota vegetal. Todas as três possuem membrana plasmática. Parede celular, a maioria das células procariotas possuem parede celular, algumas poucas que não. Na célula eucariota animal, não há presença de parede celular. E na célula célula eucariota vegetal, nós temos a presença de parede celular, nesse caso, maioria de celulose. O que é hialoplasma? Hialoplasma é aquela região do citoplasma que é formada por uma substância gelatinosa. É aquele espaço que fica entre as organelas no citoplasma. Reparem que todas as três possuem hialoplasma. Ribossomos, todas elas possuem ribossomos. Retículo endoplasmático, somente as eucariontes, vegetal e animal. E o complexo de Golgi, professor? Também somente as eucariontes, certo? Mitocôndrias, somente eucariontes. Plastos, o que são plastos? São aquelas estruturas, como os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese. Nesse caso aqui, somente a célula eucariota vegetal. E os lisossomos, que são aquelas estruturas que são responsáveis por digerir substâncias nas células. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter ela presente na célula eucariota animal e em algumas células vegetais vou ter uma estrutura que realiza um processo semelhante, mas não recebe esse nome, tá? Vacúolos, vamos ter vacúolos em célula procariota? Não, somente em células eucariontes. No caso das células vegetais, eles são grandes e no caso das células animais, eles são pequenos. Já os centríolos, eles vão estar presentes nas células eucariontes animais e nos vegetais, nós chamamos de vegetais inferiores, tá? Nós estudaremos isso melhor mais para frente. Mas, basicamente, esses centríolos são estruturas que vão estar presentes, envolvidas no ciclo celular, certo? Carioteca, somente eucariontes. Cromossomos, todos eles têm. E nucleolo, somente também as células eucariontes. Beleza? Pessoal, vocês vão responder a ficha de exercícios, que vai estar no GR8 amanhã, né, dia 14 de abril de 2020, e vão ler e estudar da página 194 a 205 do livro didático de biologia de vocês. Recados, as dúvidas que vocês tiverem devem ser colocadas no fórum do GR8, tá, da sua turma. Vocês devem fazer e corrigir todas as atividades. O gabarito será colocado na sexta-feira, dia 17 de abril, e vocês devem acessar diariamente o GR8 para computar a frequência de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado pela atenção.